estão vendo uma confissão de culpa do ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e atual presidente do Supremo Tribunal Federal. O cara está falando com todas as letras que pelo menos 200 contas foram banidas das redes sociais pelo TSE por transmitirem conteúdos que eles consideravam como ilegais. Critério deles. Especialmente os que tratavam de críticas ao sistema eleitoral e ao próprio TSE. Esse era o crime. Reclamar do serviço público prestado por um órgão público era ilegal. Foi tornado ilegal pelo presidente do próprio tribunal. E para tornar isso operacional, o TSE obrigou, a gente não sabe o quanto que foi em conluio, o Mark Zuckerberg até pediu desculpas pelas censuras dele, né? Mas ele, em tese, obrigou as empresas de rede social a firmarem acordos com o tribunal e estabeleceu parcerias com 9 agências de checagem de fatos no Brasil. Aí você vai ver quem são as agências de checagem de fatos. A AFP, que é a agência France Press, eu acho, né? A AFP. A agência Lupa, o Aos Fatos, o Boato.org, Comprova, o iFarsas, o Estadão Verifica, o Fato ou Fake e o UOL Confere. Ah, Paulo, mas essas são agências isentas. Ora, a agência Lupa atuou como parceira da ONG Medan, que recebeu o quê? 5,7 milhões de dólares da National Science Foundation para a criação dos checadores de fatos e para criar o Confirma 2022, que foi uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral para combater a desinformação. Não satisfeitos com isso, a Lupa recebeu o que hoje, grosso modo, né, foram 150 mil dólares, hoje, grosso modo, quase R$1 milhão, do Departamento de Estado dos Estados Unidos para cobrir os custos do programa de 1 ano a ser oferecido pela agência Lupa para capacitar jornalistas, estudantes e professores de jornalismo à verificação de fatos. A agência, essa foi a Lupa. A agência Aos Fatos foi parceira do tal do Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político, o CEPS, que é uma instituição que também foi financiada pela USAID na criação do Guia de Combate à Desinformação deles e participaram de vários eventos financiados pelo National Endowment for Democracy, que é uma outra instituição financiada pelos Estados Unidos. Vocês estão vendo a putaria com o dinheiro do pagador de imposto americano financiando as loucuras do TSE para promover a censura da gente. Censura de coisas que se comprovaram verdadeiras. Não acabou. Você pega o Comprova. Olha a putaria que é esse negócio. O Comprova era um consórcio liderado pela ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que reunia jornalistas de 42 veículos de comunicação, todos de esquerda. Eu acho até que era a Juliana das Picas, lá que estava na ABRAGE na época, que também recebia o dinheiro do Jorge Soros. Essa mesma ABRAGE, que lidera o Comprova, recebeu 233 mil dólares do Departamento de Estado entre 2020 e 2023 para a implementação de diversas iniciativas, dentre elas o programa de treinamento online para jornalistas de todo o Brasil, com o objetivo de combater desinformação eleitoral, impulsionada por inteligência artificial, e treinamento e mentoria para veículos regionais para habilidade de verificação de fato. Tudo financiado pelos Estados Unidos. Todos os jornalistas vagabundos que deveriam estar catando lixo na rua porque não tem audiência, não tem credibilidade, enchendo a burra de dinheiro com dinheiro americano. Por isso que esses caras abraçaram o combate à desinformação. Falamos ontem da Globo. E aí vem Barroso me falar de soberania nacional. Isso não é atentado à soberania nacional. O senhor dando palestrinha em inglês, tirando onda com a censura que você fez no Brasil com dinheiro do contribuinte americano?
Não deve ter o menor problema o TSE fazer tanta parceria com instituição diretamente financiada pelos Estados Unidos. Quem conduziu a política externa e, no final das contas, a política eleitoral do Brasil foi o Joe Biden. Não, mas daí não era interferência, não. O problema é o Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro buscando punição para o juiz pseudo-violador, o pseudo-juiz violador de direitos humanos. É muito dinheiro americano, cara. Os caras tinham um grupo de WhatsApp com o único propósito de censurar a postagem e falas de pessoas como você e eu. Eu vou repetir, o Tribunal Superior Eleitoral do Barroso fez parceria com a agência financiada por uma nação estrangeira para decidir o que podia ou não ser dito na internet, o que era verdadeiro ou não. As pessoas do Brasil tiveram seus direitos constitucionais violados com base nesta ação criminosa do Barroso. Pessoas foram censuradas com base nisso. E ele se orgulha dizendo: desmantelamos as milícias digitais em conluio com a Polícia Federal. Isso aí é um evento do Wilson Center. Wilson Center, não vou nem entrar aqui porque eu tenho que continuar a pauta, mas tem um histórico de relacionamento com o Departamento de Estado gigantesco, é praticamente um braço do Departamento de Estado. Praticamente um braço do Departamento de Estado. Eu quero falar com vocês sobre o Departamento de Estado. Porque houve uma mudança da água para o vinho. E é por isso que eu falei, por isso que vocês têm aquela imagem minha com as pessoas como o Alan estava junto, comemorando a vitória do Donald Trump. Porque a vitória do Trump transformou da água para o vinho. Muitas dessas coisas aconteceram debaixo do governo Trump, sem o conhecimento do presidente americano. Mas ele aprendeu a lição. E hoje nós temos um Departamento de Estado que ainda não está completamente limpo, mas que melhorou da água para o vinho. Porque o que ferrou, lembra que eu dizia? Ora, o problema é que o Alexandre de Moraes e o Barroso e o Gilmar Mendes e as agências de checagem de fato e a Globo e toda essa turma que está sacaneando a gente, o problema dessa história é que eles contavam que o Donald Trump nunca fosse voltar, e Donald Trump voltou. É o que eu dizia, surfavam em uma onda, e o Trump é o tsunami que está vindo na direção oposta. E eles não contavam com isso. No planejamento militar, a gente chama isso de cisne negro. Sabe? É um evento imprevisível, de enorme impacto, que muda completamente o rumo da operação. Eu chamo de intervenção divina. Esse cisne negro foi Donald J. Trump. Toda essa sacanagem com o dinheiro do pagador de imposto americano, enchendo o rabo de jornalista vagabundo de dinheiro, permitindo que o TSE mantivesse suas políticas mais loucas de censura. Isso que se chama de complexo industrial da censura, isso acabou em 20 de janeiro de 2025, quando Donald Trump foi empossado como presidente dos Estados Unidos. E agora a gente está aí com mais ou menos 6 meses e pouco, 7 meses do governo Trump, e nesse tempo dá para dizer que Trump e os seus secretários, incluindo Elon Musk, na época, Marco Rubio, eles desmantelaram completamente esse complexo industrial da censura. Eles desmantelaram as falsas ajudas humanitárias promovidas pelo Departamento de Estado, desmantelaram a USAID, desmantelaram toda a estrutura burocrática que dava sustentação e eficiência a essa operação. A mamatinha acabou. O cisne negro chegou. Eu tenho as palavras do Marco Rubio. E vocês lembram por que eu comemorei tanto aqui esse caso? A USAID promoveu seus programas como iniciativas de caridade em vez de instrumentos da política externa americana voltada para os avanços dos interesses nacionais. Com frequência, esses programas promoveram ideias e grupos anti-americanos, desde as iniciativas globais de diversidade, equidade e inclusão, operações de censura e mudança de regime, que foi o que fizeram no Brasil, mudança de regime, até ONGs e organizações internacionais alinhadas com a China comunista e outros adversários geopolíticos. E essas são as palavras
do secretário de Estado Marco Rubio, que chegou a comandar a política externa americana, chegou para comandar e se deparou com essa censura, com essa pauta woke, com esse financiamento de política e grupo anti-americano. E essa mudança trazida pelo Trump e pelo Rubio é fenomenal e por isso foi tanto comemorada por nós. E mudou da água para o vinho. Nós tínhamos antes um departamento de Estado que agia nas sombras, que financiava tudo quanto é pauta maligna, e hoje nós temos um departamento de Estado transparente, que age na luz. E as prioridades desse departamento de Estado do Marco Rubio sobre Donald Trump são muito claras. Eles vão lutar pela liberdade de expressão e contra a censura e violações de direitos humanos no mundo inteiro, mesmo aquelas causadas e estabelecidas com o apoio do Biden, como foi o caso do Brasil. E muito, tem agora a modinha, cada vez menos, mas o Lula enche a boca, a velha mídia fala sobre como Eduardo Bolsonaro e eu estamos ameaçando fulano ou cicrano, mas a verdade é que nós, meus amigos, nós não ameaçamos ninguém. A gente não tem poder nenhum. Eu não tenho como dar sanção magnífica a ninguém. Quem ameaça, meus pequenos gafanhotos, é o Departamento de Estado dos Estados Unidos.